dia, mas bom dia mesmo, meu amado, querido, santo e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, poderosamente os nossos amigos e amigas que estão conosco neste momento, orando, clamando e pedindo que o Senhor nos abençoe poderosamente. Esta semana continua sendo, Senhor, uma semana de bênçãos sobre bênçãos e vitórias sobre vitórias em todas as áreas das nossas vidas. Abençoa os nossos amigos e amigas, o trabalho de cada um, o rendimento de cada um, em nome de Jesus. Venha suprir a necessidade de todos quantos estão precisando deste suprimento, Senhor. Tanto suprimento espiritual, como físico, como material, o financeiro, enfim. As bênçãos do Senhor venham sobre ti e te alcança e te abençoe poderosamente nesse dia. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, minha amiga, graças a Deus. Graças a Deus por mais esse dia. E eu quero trazer uma leitura da palavra de Deus com você. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos irmãos de Roma. Mesmo lá na prisão, ele deixa uma carta escrita para ensinar, segundo a história, confirmar para mais de 12.000 pessoas que ele ganhou para Jesus em Roma, durante o período que ele permaneceu na prisão em Roma, até a sua morte por decapitação. Mesmo ali na prisão, preso, sentenciado à morte já por antecipação, por causa do amor de Jesus Cristo. Ele escreve esta carta para os irmãos e deixa lá. E ali tinha em volta de 12.000 pessoas, segundo a história, que se converteram através da palavra do Senhor que Paulo pregou naquela cidade. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós, todos nós, mesmo prisioneiro, sabendo já que a sua morte estava decretada por antecipação, pelo amor de Cristo. Que ele diz claramente, né? Acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta esperar a coroa que o Senhor tem para me entregar naquele dia. Mas ele não desiste. Meu amigo ou minha amiga, o apóstolo Paulo disse algo tremendo para as igrejas por onde ele passou. Sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus. Por que Paulo disse isto? Porque Paulo sabia, conhecia toda a história e toda a trajetória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo sabia e pregava e anunciava que Jesus Cristo foi fiel ao Pai, aos mandamentos e à lei que Ele mesmo criou. E Ele foi fiel e fiel até a morte, e a morte de cruz. Lá na cruz, pregado na cruz, já respirando como homem os últimos respiros da vida. E ele olha para os seus algozes e ele diz claramente: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia, alabados. Esta mesma oração, Paulo soube que o nosso amado e querido diácono Estevão,
por autorização de Paulo, porque Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarsis, era um grande teólogo, era um homem doutor da lei mosaica, um homem que estudou na escola, na faculdade de filosofia de Tarsis, que era uma das maiores do mundo. E além disso ele veio e faz, podemos dizer, uma pós-graduação e um doutorado sobre a lei de Moisés. E interpretava a lei erroneamente. E criou a sua própria filosofia de vida e de crença na lei. E aplicava a lei. Mas um dia ele determinou e consentiu na morte de Estevão, um jovem diácono que foi morto apedrejado, o primeiro mártir da história do cristianismo depois de Cristo. E ali, quando eles estavam julgando Estevão para a morte, Estevão pregava na ousadia do Espírito Santo, na virtude do Espírito Santo, e aquele povo não conseguia ouvir, porque doía em seus ouvidos o poder e a unção daquela palavra. E então eles remeteram contra o Estevão, remeteram-se às pedras, foi apedrejado. Mas antes da pedra que lhe causou a morte, que atingiu a sua fronte, ele olhou para o céu e disse em voz alta: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus Cristo, em pé à direita de Deus. Primeira e última vez que disseram, alguém viu Jesus em pé. Sempre depois que ele foi assunto aos céus, sempre houve visões de Jesus sentado, mas em pé foi a primeira e a última vez. Sabe por quê? Porque Jesus ficou em pé e olhou para a terra, porque viu um homem, um jovem, que estava iniciando a sua vida, ser morto apedrejado pelo amor do seu nome. E Estevão disse, o que disse Jesus? Pai, Senhor Jesus, perdoa este povo, porque eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. E foi atingido pela última pedra e faleceu. Meu amigo, minha amiga, por isso que ele disse de meus imitadores, vamos imitar Jesus, vamos fazer o que Paulo fez, mesmo debaixo de uma condenação de morte por assassinato, seja de qual forma for. Não vamos retroceder, não vamos voltar atrás, vamos permanecer fiéis na presença do nosso Deus, porque nós temos a certeza que Jesus Cristo está na glória celestial e que Ele vai voltar pela segunda vez para o arrebatamento da igreja, e os salvos em Cristo Jesus irão viver com Ele eternamente. Aonde quer que eu esteja, disse Jesus, vocês vão estar comigo. Senhor, abençoa-nos durante esta semana e a ministração da palavra que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus, nesta semana, Senhor. Te agradecemos e te louvamos pelas grandes vitórias. Meu amigo, minha amiga, o tempo se esgotou, mas eu quero dizer a você, hoje, terça-feira, às 3 da tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai estar conosco, ali no Recanto da Paz, na rua Benjamin Constante 529, em frente ao Pai, o pronto atendimento infantil no centro, no coração de Londrina. E nós estaremos ali para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. É uma tarde de bênçãos, é uma tarde de cura, de libertação, no poder e na graça e na unção do Espírito Santo. E às 6 horas de hoje, nós estaremos de volta no YouTube, na oração das 6,
Então nós temos ainda mais 2 programações. Para quem está em Londrina e próximo de Londrina, à tarde da benção às 3 horas no Recanto da Paz, Rua Benjamin Constante, 529, em frente ao Pai. Pronto atendimento infantil. E às 6 horas para todos quantos estão aqui, estão ali ou estão acolá. Não importa onde você estiver, entra no YouTube, acesse Pastor João Mendes e nós estaremos juntos na oração, clamando por um grande avivamento no Brasil e clamando para que o Senhor torne esta nação a mais poderosa do mundo, porque nós somos, por palavra profética do Senhor, o celeiro do mundo, tanto na parte da alimentação, tanto na parte da indústria, do comércio, mas principalmente na vida espiritual. Tem um projeto já aí, uma programação, que estão já fazendo. Nós somos hoje o 2º grupo maior do Brasil. Os cristãos judaicos já somos a segundo maior número de pessoas no Brasil, perdendo para o primeiro lugar por pouquinhos, talvez 2%. Mas a previsão lá do mundo, lá deles de fora, é que em 2032, daqui a 7 anos, nós seremos a maior nação evangélica cristã judaico do mundo. Nós vamos estar em primeiro lugar no Brasil. E o que sempre foi em primeiro vai ficar em segundo. E, lamentavelmente, não. Deus quer assim. Quer alguém que pregue a palavra, que leva a mensagem da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o Brasil foi escolhido para isso. Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos pelo grande avivamento que está chegando. Unge as águas, Senhor. Unge-as com unção de cura, de libertação, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, Senhor, pela unção e pela graça. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o ósculo santo do teu coração, meu amigo, minha amiga. E até logo mais, se Deus quiser, 6 horas da tarde, a oração da cura, da libertação e para o grande avivamento espiritual da nação brasileira. Amém.